Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim gravar um vídeo com vocês, falar um pouquinho sobre os estudos que eu estou fazendo na minha Bíblia. E eu me deparei com um estudo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. É essa Bíblia aqui que eu estou utilizando, a Bíblia Devocional do Secreto, mas eu estou utilizando ela sempre, então, independente de ser o devocional que ela traz, é mais pelo uso da própria Bíblia mesmo. Aí, aproveitar, vou mostrar um pouquinho dela para vocês. Ó, eu fiz algumas modificações. Eu coloquei essas abas aqui em cima, tá vendo? Eu já tive uma Bíblia que eu enchi ela de aba aqui na lateral. Eu vou pegar ela para mostrar para vocês. Ó, é essa Bíblia aqui, só que eu tirei as laterais, as abas. Eu tinha colocado, eu mesmo tinha feito. Só que depois, com o tempo, ficou meio ruim de eu estar utilizando essas abas laterais nela. Aí eu tirei, graças a Deus eu consegui tirar sem danificar as páginas, porque ela não. Eu botei com cola quente e tal. Cola quente. Eu botei com cola bastão. Então eu consegui tirar, ó, tá vendo? Só ficou um amassadinho e tal, mas nada demais, nada que chegou a comprometer a página. E eu nem tenho utilizado tanto ela, porque a letra dela é bem pequena. E ela utiliza o texto NVI, né? Mas eu tenho outra Bíblia com texto NVI que eu utilizo mais. Essa daqui, ela é o texto NVI de 2011. Ó, tá vendo? Aí a letra é bem pequenininha. E teve alguns estudos que eu fiz, eu enchi a página de estudo. É bem legal também você olhar esses estudos já prontos, dá uma certa satisfação, mas ao mesmo tempo eu não gosto tanto de ter enchido todas as páginas. Por exemplo, aqui no livro de Daniel, eu acho que eu coloquei coisa demais. Aí quando eu releio o livro de Daniel, eu não consigo ter mais espaço para colocar. Tá vendo? Eu acabo tendo que utilizar outra Bíblia. E eu já fiz. Essa daqui eu não fiz ainda. Eu já fiz tipo. Mas olha só, tá marcado aqui, tá vendo? Tá tipo uma sombra. Eu já tive experiência de colocar páginas adicionais na Bíblia e depois eu não lidei bem com isso. Eu não tô falando de você colocar post-it, tô falando de colocar página adicional mesmo. E no começo eu achei legal, mas depois eu estranhei muito usar assim. Aí eu peguei e tirei as páginas adicionais que eu tinha colocado nessa Bíblia. E a maioria era coisa assim, que não tinha tanta necessidade de, pro meu entendimento, tava nas páginas adicionais que eu tinha colocado. Aí eu tirei as páginas adicionais e é isso. Aí eu nem estou utilizando tanto ela, tá vendo? Aí eu vou mostrar a Bíblia que eu estou usando mais, que essa tem o texto NVI do ano de 2000, é o que eu mais gosto, apesar de ser bem parecido, tem suas diferenças, sua peculiaridade. Essa daqui é a Bíblia de Estudo Integrada, só que ela organiza o texto de forma cronológica e ela usa o texto do ano de 2000. Não está escrito aqui, aqui está escrito que é do ano de 2011, mas eu comparei os textos e é realmente a primeira, vamos dizer, a primeira versão do texto da NVI que veio para o Brasil. E tem algumas diferenças e é bem interessante na hora que você lê o texto. E ela expõe o texto de forma totalmente diferente, ela tem cronologia, mas ó, vai até o final, o texto corrido, como se fosse um livro. Aí chega nas partes que tem textos que contam a mesma história. Deixa eu pegar um aqui, que seja interessante mostrar para vocês. Aí ela traz um texto um do lado do outro. Ó, mostra o que está contando aqui e aqui, e os textos ficam um do lado do outro. A letra não é tão grande também, só que ela é maior do que a outra letra, por incrível que pareça. Tá vendo? Aí começa aqui, ó, o paralelo. Aí ele traz um do lado do outro. Aí você consegue acompanhar em tempo real. E é bem interessante essa forma, essa maneira de organizar a Bíblia, de você ler o texto desse jeito.
Nos evangelhos se torna muito mais interessante. Mas confesso a vocês que eu prefiro ainda mais pelas cartas. Depois, sabe, do livro de Atos. Depois do livro de Atos em diante, isso me chamou muita atenção, isso me deixou muito satisfeito de ter essa Bíblia em mãos. Ó, tá vendo? Aqui fala sobre Jesus chama seus discípulos. Aí conta aqui, em paralelo. É bem legal. E nas cartas, nas cartas, como eu falei. Mas enfim, eu utilizo muito essa Bíblia aqui, eu estou utilizando muito ela. Aí quando eu quero fazer alguma consulta no texto NVI, eu corro nessa. Porque apesar dela ter o texto todo diferenciado, eu já tô me adaptando a ela. Isso daqui foi o que eu coloquei, porque eu estou estudando ultimamente nela o livro de Jeremias. E por que eu estou fazendo assim? Porque o livro de Jeremias não aconteceu de acordo com o molde canônico que eles deram pra gente. Aí eu vejo assim que os capítulos estão em tempos diferentes e eu acho isso importante na hora de eu estudar. Aí eu estou estudando o livro de Jeremias, eu sempre dou uma olhada aqui em que tempo que aconteceu e tal, e dou uma lida na NVI aqui também, porque o texto NVI ele é muito rico, ele é muito bom. E eu confesso que eu leio muito na NVI. Estou aprendendo a ver o valor da NVI, inclusive, principalmente da NVI do ano de 2000, que eu gosto mais. Agora vamos voltar para essa daqui, que eu estou estudando nela. Ó, eu botei tá vendo? As abas, aí eu coloquei essas abas de que forma? Eu botei assim, os Pentateucos, os livros históricos, os livros poéticos, tá vendo? Os poéticos, os livros, os proféticos maiores, os proféticos menores. Aí depois, em azulzinho aqui, ó, atrás, deixa eu mostrar, volta para os evangelhos. Aí no caso, repete a cor, mas vai para os evangelhos. Eu botei Atos aqui em roxinho, porque Atos é um livro histórico, conta a história da igreja primitiva, relata, né, no caso. E depois vem as cartas de Paulo, as cartas gerais e Apocalipse também tá sozinho. Botei o Apocalipse em vermelho, porque... E os profetas menores também falam muitas palavras, trazem muitas profecias falando sobre o fim dos tempos também. Não só os profetas maiores, eu acho que a gente encontra mais citação sobre o Apocalipse, sobre o fim dos tempos, nos profetas menores do que nos profetas maiores. Aí eu deixei ele em vermelhinho aqui. Mas aí eu marquei desse jeito só para me dar um certo auxílio, mas não marquei toda a Bíblia, porque não tem necessidade. Aí eu vou mostrar para vocês o que eu tô fazendo nela. Ó, eu pintei aqui as cores dos temas, mas não tá na cor que tá aqui. Isso que eu pintei antes, aí depois que eu encontrei isso daqui para comprar e coloquei, eu separei por temas, pelas cores. E eu tô escrevendo aqui quando eu finalizo a leitura de um livro. Ó, Gênesis eu já finalizei. Aí eu já li também Oséias, Joel. E eu boto a data do dia que eu finalizei. Já li Romanos, Tito, Judas, 1 João, completos que eu estou falando, né? Nessa Bíblia aqui, eu já tinha lido em outras Bíblias, mas aí eu tô relendo nessa e tô marcando. E os devocionais que eu já fiz também, eu já tô marcando aqui. E tem um devocional que eu fiz aqui embaixo também. Quando eu tava lendo um livro de Judas, eu esbarrei com ele, aí eu peguei e acabei lendo. Aí quando eu fui ver, já era um devocional lá da frente. Ó, aí eu tô fazendo devocional usando post-its. Aqui, quando eu faço o dia, eu marco. Sempre que eu tô fazendo a leitura, eu tento completar o dia, para eu conseguir marcar e para eu respeitar vamos dizer, a lógica que essa Bíblia me traz. Mas mesmo que eu tô lendo, tipo assim, quando eu vou lá pra frente, ler o livro de... Quando eu fui ler o livro de Romanos, por exemplo, eu fui lendo nos dias que ela me deu. Aí quando eu fechei, aí eu li o livro de Romanos todo. Mas eu li os devocionais de acordo com os dias que ela me deu. Aí eu li ao mesmo tempo Gênesis e Romanos, ao mesmo tempo. E também fiz isso com outros livros da Bíblia.
Aí eu fui marcando aqui conforme eu fui lendo. Ó, é bom para eu me localizar, para eu ver qual que eu tô deixando passar, qual que eu tô lendo. É interessante. Só que eu queria fazer uma observação aqui agora, aproveitar. A gente não deve ler a Bíblia só para ser um visto, mesmo que eu tô fazendo isso aqui, mas a minha intenção não é essa. Tipo assim, chegar lá no livro, vamos dizer aqui onde estão os livros da Bíblia. Aí eu já li Gênesis. Aí eu pego, não volto mais em Gênesis. Ah não, eu já li Gênesis, eu não preciso ler de novo. Ou vamos dizer que eu compro outra Bíblia ou eu ganho uma Bíblia de presente. Aí tem de novo a exposição dos livros. Aí eu pego assim, ah não, eu não vou ler Gênesis porque eu já li em outra Bíblia. Não, eu vou ler de novo, eu posso ler. É até bom que me enriquece o meu, sabe, o meu conhecimento se torna maior. Eu já tinha lido Gênesis todinho na NVI, Apocalipse também, outros livros da Bíblia, que eu não entendia muito dessa coisa de linguagem. Tô tossindo. Aqui onde eu moro, o ar tá bem seco. Aí acaba prejudicando a minha garganta. Mas enfim, eu não sabia muito disso. Aí a primeira Bíblia que eu tive, depois que eu voltei para os Caminhos do Senhor, né? Antes eu lia na Revista Corrigida, eu não entendia nada. Assim, quase nada, né? Eu mais ficava mesmo era nos Salmos. E eu meio que decorei os Salmos. Eu decorava de cor, sabe? Eu sabia falar de cor. Sei até hoje na linguagem da Revista Corrigida. Por isso que eu acho que eu me identifico tanto com aquela versão, por causa que tem uma ligação afetiva. E a Almeida Edição Contemporânea, ela segue a Revista Corrigida, só que ela traz um pouco de linguagem, bem pouco, né? Dinâmica em algumas partes que se fazem necessárias. E ela segue a linguagem da Revista Corrigida. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto da Almeida Edição Contemporânea, que eu também leio nela. Eu encontrei alguns pontos que é diferente na Almeida Edição Contemporânea, que em outras versões não seguiu por essa linha. Nem a própria Revista Corrigida. Parece que quando eles foram fazer as correções necessárias, eles também modificaram algumas coisas. Eu pude perceber isso ao longo do tempo, ao longo que eu fui lendo a Bíblia. E eu não tenho a Almeida Edição Contemporânea como a minha Bíblia principal por causa disso. Mas eu leio nela, eu gosto muito dela. Mas eu não tenho ela como minha Bíblia principal. Por quê? Porque ela não chega a simplificar o suficiente o texto para me esclarecer tudo que eu preciso. Não é formal em todas as áreas, ela não preservou todas as palavras que são importantes para, vamos dizer, para tipo a teologia, sabe? Tem palavras que são importantes teologicamente e ela não preservou. E então, em alguns momentos, em alguns pontos, ela fez alguma mudança que muda um pouco o sentido do texto ou do entendimento do que está se lendo. Aí eu não aconselho ela a ser a sua Bíblia principal, a Almeida Edição Contemporânea. Ela seria uma Bíblia mais para você comparar texto e para ser de consulta mesmo. Apesar de eu gostar muito dela, eu pude perceber isso. Já a NAA, apesar dela não ser tão bem vista por muitas pessoas, mas ela é muito boa. E ela já não faz quase isso. Assim, sabe? Comparando, a NAA fica melhor que a Almeida Edição Contemporânea em muitas coisas. A única coisa, assim, é que o que falta na NAA, a NVI complementa. Eu acho que a NVI mesmo ela sendo distinta das Almeidas, ela tá de parabéns. Principalmente a NVI do ano de 2000, eu gosto mais. Tem questões que a NVI ela alcançou melhor do que as outras Almeidas, sabe? Do que as Almeidas, no caso. E a Almeida Corrigida e Fiel, eu sempre ouvi muito bem falar dela. Eu tenho edições da Almeida Corrigida e Fiel. Só que tem partes que, falar a verdade, ela traz algumas questões polêmicas e que
não foi tão feliz na escolha das palavras que ela trouxe. Eu não sei o porquê, né? Não sou especialista para falar sobre isso, mas é isso que eu pude perceber. E eu também tenho aqui a Almeida Século XXI. Eu gosto dessa versão, uma versão que eu li em momentos importantes da minha vida. Inclusive ela tem alguns estudozinhos, essa daqui. Essa daqui é aquela que, ó, a Bíblia de Estudo da Esperança. Esses estudos aqui foram feitos por Luiz Saião. 365 perguntas. São perguntas como se fosse uma pessoa assim, que é novo convertido, ou uma pessoa que não tem acesso a estudo, ou nunca parou para pensar nessas coisas, e não sabia que respostas para coisas da vida, a Bíblia trazia essas respostas. E ela traz essas possíveis perguntas e trazendo a resposta na palavra de Deus. E eu acho isso muito legal. E a resposta é literalmente na Bíblia. Ele, ó, vou pegar uma aqui de exemplo. Deixa eu ver aqui. Ó, a pergunta 261. O tema é sexualidade. Esperar até o casamento para o relacionamento íntimo é de fato a melhor opção? Aí ele vai dizer aonde você vai encontrar a resposta. A resposta está em Gênesis, capítulo 29, do versículo 18 ao 20. Aí você lê o texto vai te trazer a resposta. Depois ele comenta sobre a resposta que o texto trouxe. Ele faz um comentário sobre a resposta, mas a resposta está na Bíblia, não está nas palavras do Luiz Saião ou de quem quer que seja. A resposta está na Bíblia. E ele te ajuda a enxergar a resposta que já está na Bíblia. Aí eu acho isso muito legal. Aí conforme você vai lendo, você já automaticamente vai fazendo ligações. Você lê um texto, isso te faz pensar sobre determinado assunto. Aí você consegue começar a enxergar as respostas que daquela situação ali poderiam surgir perguntas. É muito legal, é uma experiência muito interessante. Inclusive tem possíveis pregações que você pode tirar daqui, ou esboços, sabe? Inícios de pregações. É bem interessante essa Bíblia. E ela traz a versão Almeida Século XXI, que também é uma boa versão. Ela fica entre a NAA e a NVI com a formalidade que a Almeida Edição Contemporânea traz. Ela é mais formal que a NAA, na forma de se expressar. Tipo, se você tiver que ler em público, ela não é tão feliz assim em todos os momentos, mas fica bem formal, sabe? Ela realmente é uma Almeida século XXI, e ela traz facilitações importantes que você já encontra na NVI. Porém, com algumas ressalvas, sabe? Tem algumas ressalvas. Aí eu leio nela, mas ela é uma Bíblia que não é utilizada nas igrejas. Eu não sei porquê. Apesar dela ser uma Almeida. Aqui, eu tô lendo aqui a lista das perguntas que são trazidas nela. Aí eu acabo não utilizando tanto ela como minha Bíblia principal por isso. Mas eu leio muito nela, ela é muito boa de ler. Essa daqui é uma capa que eu coloquei nela, porque a capa dela escangalhou. Ela é muito boa, assim, você pega para ler um livro, você vai embora. A leitura flui muito facilmente. Mas se você tiver que ler ela em público, aí às vezes você tem que ler, aí a pessoa tá ouvindo, né? Aí a pessoa meio que não entende também o que você tá lendo, você tem que ler de novo. Já na NA não acontece isso, e na NVI também não. Apesar de a NVI não ter um texto tão aproximado das Almeidas, e quem está muito acostumado com uma Almeida estranha um pouco algumas partes da NVI, a NVI ela se torna muito de fácil entendimento para quem está ouvindo, para quem está lendo também, mas para quem está ouvindo. E a NA alcançou isso, apesar da NVI fazer isso muito bem. A NA alcançou isso também com a formalidade ou a tradição que as versões Almeidas trazem. Porque hoje em dia, o ser humano é formado por tradições, né?
A gente segue as tradições, mesmo que quem fala que não segue, segue sim. Aí fala, por que você faz desse jeito? Na minha casa, ou me ensinaram desse jeito, minha mãe falou isso e tal. Sempre a gente traz alguma tradição para a nossa vida, para o reflexo das nossas atitudes. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Eu fiz alguns devocionais, como eu já falei. O livro de Gênesis eu já fiz todinho e eu coloco post-it, ó. Eu sempre coloco post-it, porque essa Bíblia aqui tem uma página fina e eu não quis estragar a página. Tá vendo? Eu coloco post-it e acabou que ficou colorido, tá ficando colorido. Eu escrevo na página só nas laterais alguma coisa que eu acho bem importante. Aí eu fiz uma observação aqui que eu queria aproveitar e falar com vocês sobre isso. Eu escrevi aqui, ó. Leia o capítulo 49 na Bíblia do Expositor. Aí eu botei assim, fala sobre uma visão escatológica com o ponto de vista dispensacionalista. Porque a Bíblia do Expositor, ele traz uma visão dispensacionalista, mas não é um dispensacionalismo muito, vamos dizer, comum, é diferenciado. Eu penso um pouco como ele, mas não em tudo, claro, e nem em todas as partes da Bíblia do Expositor, porque essa Bíblia tem o Jim Swaggart, ele traz alguns pontos polêmicos, e eu aprendo muito lendo a Bíblia dele, a Bíblia que ele traz, o estudo, mas também consigo discordar das coisas que eu vejo que tá, assim, que o Espírito Santo não fala comigo daquela forma. E não é só comigo, há muitos teólogos, há muitos estudiosos da palavra, muitos pastores sérios que não concordam com ele em determinados pontos. Então eu não estou sozinha nessa. Mas vamos lá, deixa eu só terminar de mostrar aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó, tá vendo? Aí eu finalizei aqui o livro de Gênesis. Ó, finalizei aqui. Aí aqui já vai começar o livro de Êxodo. E eu tenho utilizado ela. Olha como é que ela é grandona. Ó, enorme, né? Ela usa um couro cromwell reconstituído. Dizem que é um couro de muito boa qualidade. Ela vem com 2 fitilhos. Mas a questão aqui não é nem... Olha só aqui, né? Brilho. Mas a questão aqui não é nem a aparência ou a estética dela. É os estudos que ela traz mesmo. Ela traz um texto próprio, é o texto... Versão textual expositora. Ó, versão textual expositora. Tem alguns pontos polêmicos nessa versão. Acho que até agora eu só encontrei um ponto polêmico. E eu marquei ele para eu não me confundir. Deixa eu até mostrar para vocês que está aqui bem no comecinho da Bíblia. Aí fica fácil de mostrar. Achei já. Mas deixa eu mostrar aqui, ó. O livro de Gênesis começa assim, ó. Aí, ó. Tem texto preto e texto vermelho. Tudo que for texto preto são as palavras da Bíblia. E tudo que for em vermelho são os comentários do Jim Swaggart e de sua equipe, né? De pessoas que trabalharam com ele. Inclusive, quando é alguém que faz esse comentário, ele escreve o nome da pessoa no final do comentário. Ele faz isso, eu acho isso bem legal, bem honesto. Ó, aí você vai encontrar comentário, tá vendo? Em toda a Bíblia. É uma exposição do texto, realmente. Isso aqui é muito bom. Acaba atrapalhando um pouco você ler o texto se você só tem essa Bíblia. Ó, você tem que ter o cuidado de não considerar os comentários como palavra da própria Bíblia. É um comentário. Tá vendo? É um comentário. Aí quando tá em preto, é texto bíblico. Quando tá em vermelho, é comentário. E ele traz aqui a ordem cronológica em cima de cada livro, em cada assunto. Ó, aqui, a criação, ele botou uma data cronológica aqui. Aproximadamente, é claro, né? E ele sempre traz essa data cronológica. Então, você consegue mais ou menos se localizar de que período ele está falando. Ó, aqui muda a data cronológica quando fala sobre a maldade da humanidade, no capítulo 6 de Gênesis.
muda. Aí, antes era um tempo mais antigo, que ele coloca aqui. Mas eu queria mostrar para vocês o versículo que ele faz um diferencial aqui. Na versão dele tem isso. Aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Ele diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse Deus: frutificai e multiplicai-vos, e tornai a encher a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Eu só li aqui o texto, eu não li o comentário dele. Aí, no caso aqui, essa parte aqui, e tornai a encher a terra. Na versão normal, eu posso ver na NA, eu posso ver na NVI. Vou ver na NA aqui, que tá aqui mais fácil. E NA tem um texto parecido com as Almeidas, as outras Almeidas, então muita gente conhece. Vamos lá. NA, eu falei 1:28, né? E Deus disse, não, e Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, tá vendo aqui? Encham a terra. Aqui tá, tornai a encher a terra. Tipo assim, ele trouxe e tornai, como se fosse um acréscimo, para trazer a sua teologia. Eu não entendo de questões da língua original. Segundo ele, esse e tornai está nos textos originais e tal, e foi tirado. Porém, eu não entendo disso, mas pelo meu entendimento, essa parte tornai não está ali, e nenhuma outra versão traz isso. Vamos pegar uma versão aqui, a NVI, por exemplo, porque a NVI ela é muito respeitada. E teve uma comitiva muito grande de pessoas que trabalhou nela, né? Então a gente deve considerar isso. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Aqui tá falando encham, tá vendo? E dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem na terra. Encham. Aí tem essa questão. Quando você lê e você encontrar algum ponto que só tem nela, você dá uma olhada nas outras versões. Inclusive, é para fazer isso em todas as Bíblias, não é só nela, né? Então, tem que ver isso. Mas vamos lá para o assunto que eu queria trazer para vocês aqui, que eu tô falando demais já, né? Capítulo 49 do livro de Gênesis. Como ele tem bastante comentário, ocupa, essa página inteira, essa daqui, e essa ocupa 3 páginas inteiras. Só o capítulo 49, porque sempre tem comentários. E ele traz a visão escatológica dele, que é dispensacionalista, ou ele discorre sobre ela, como se assim, mesmo que ele não tenha visão dispensacionalista, ele diz que esse capítulo trata desse assunto. E ele traz todas as informações equivalentes à escatologia da visão dispensacionalista. Isso que eu pude entender. Ele não defende como se fosse a crença dele. Ele traz as informações. Isso é muito importante. Mas há pontos que ele realmente deixa claro o que ele pensa. Tipo, ele é arminiano. E eu não tinha achado pontos que defendiam essa posição dele. Aí quando eu fui ler lá no livro de Romanos, capítulo 9, eu vi que ele foi bem enfático nisso. Bem enfático na questão que o ponto de vista arminiano. Eu achei até engraçado os comentários que ele colocou, porque ele preferiu deixar claro que ele não tem uma visão calvinista do que fazer mais explicações sobre o versículo. Eu achei até engraçado isso. Aí quando eu encontrei os comentários dele, aí eu botei assim, arminianismo. Aí eu encontrei outro, eu escrevi, arminianismo. Porque ele está fazendo uma defesa arminiana sobre o assunto, sobre o versículo. Aí eu achei engraçado, eu marquei. Eu não estou dizendo aqui que os arminianos
estão errados, claro que não. Inclusive, eu concordo muito com a visão arminiana em muitos pontos, mas eu também vejo a soberania de Deus lendo a Bíblia. Eu consigo ver Deus, ele escolher pessoas, ele levantar pessoas e você olha para essa pessoa, você não diz assim, olhando para a vida dessa pessoa, não há um porquê Deus ter escolhido ela. Como se Deus escolheu ela porque ela é uma pessoa boa, ou porque ela é uma pessoa honrada, ou porque ela é uma pessoa digna. Não, às vezes Deus escolhe as pessoas mais improváveis e Deus escolhe por elas porque Ele quer. Eu já vi isso acontecer muitas vezes e vejo isso ao longo da Bíblia também, em alguns casos. E eu percebo também a soberania de Deus, Deus fazendo, movendo questões que as pessoas são usadas até mesmo em seus momentos de erro ou de certa fraqueza. Não que elas erraram porque elas não tinham domínio do que estavam fazendo ou não tinham sua responsabilidade naquilo que fizeram. Não, não estou falando isso. Eu estou querendo dizer que Deus estava agindo soberanamente em tudo aquilo, mesmo que aquelas pessoas não tivessem consciência disso. E elas estavam, sim, escolhendo agir daquele modo. Elas poderiam fazer de outro modo? Podiam, porque elas não são robôs, elas não são máquinas. Mas elas escolheram fazer daquele modo. E eu vejo a soberania de Deus, mas também vejo o livre-arbítrio do homem, sabe? Eu vejo o livre-arbítrio do homem sobre toda a humanidade, sobre todo o mundo. E eu não acho que só algumas pessoas serão salvas. Infelizmente, nem todos serão salvos, mas não porque Deus não dá oportunidade a todos de serem salvos, mas porque nem todos querem a salvação. Nem todos aceitam o sacrifício de Jesus na cruz e se arrependem de seus pecados. Nem todos escolhem abandonar uma vida de pecado e se apegar a Deus e rejeitar o mal, sabe, que existe nelas mesmo, e abraçar Jesus Cristo, abraçar o que é certo e tentar ser melhor possível a cada dia. Mas não que a gente consiga fazer isso sozinho, claro que não. Mas sabe, eu acredito nisso. Eu acredito que existe sim um livre-arbítrio e eu também acredito na soberania de Deus. Eu acredito que o pensamento arminiano e o pensamento calvinista caminham lado a lado, sabe? É claro que há pontos que o calvinismo exagere muito, a mesma coisa que os arminianos também fazem isso. Mas os dois tiram suas visões, seus pontos de vista da própria palavra de Deus, da própria Bíblia. E é o mesmo texto, e os dois são cristãos, sabe? São servos do Senhor. E você encontra coerência na fala dos dois. Mas você também encontra certa incoerência, porque quando você pende muito para um lado, você começa a ver as incoerências. E é a mesma coisa ao contrário. Então, eu gosto de ler Bíblias de estudo que tem o pensamento arminiano e gosto de ler Bíblias de estudo que tem o pensamento calvinista, mas não aquele calvinista extremo. Nesse caso, eu sou mais arminiana do que calvinista. Eu tenho uma Bíblia aqui que ela é calvinista, mas ela se diz não ser calvinista, né? Ela diz assim, eu não sou calvinista, mas ela é assim. É essa aqui, ó, é a Bíblia de estudo NVT. Ela era para ser uma Bíblia neutra, mas ela tem um viés calvinista e dá para perceber. Mas é um calvinista mais tranquilo possível. Então, esse tipo de calvinismo aqui, para mim, é o ideal, porque o calvinista também, quando é o extremo, eu acho bem complicado. Talvez seria até mais complicado que os arminianos, sabe? Os arminianos, eles reconhecem a soberania de Deus, a grandeza de Deus e o poder de Deus, apesar deles assumirem a responsabilidade das suas ações e entenderem que eles têm que se levantar e se posicionar, sabe? Eles têm que fazer a parte deles. Eles não chegam a desprezar de todo a soberania de Deus. Talvez essa palavra não tenha sido a melhor escolha, desprezar, mas não, vamos dizer, não anulam totalmente a soberania de Deus. Mas é isso, eu vejo de modo calvinista em certos pontos,
e de modo arminiano em outros pontos. Então, essa Bíblia aqui eu gosto muito dela, eu leio muito nela, a Bíblia de estudo. Ela também traz certa cronologia e tal. Ela traz coisas importantes, só que ela não traz tudo que eu preciso. Há assuntos que eu preciso e ela não me traz. E já o Jim Swagger aborda tantos assuntos, que é uma Bíblia cheia de informação. Aborda tantos assuntos que eu acabo encontrando aqui. Só que às vezes não é na minha visão, porque ele é arminiano e ele é dispensacionalista. E eu não concordo em tudo, mas na maioria eu concordo sim. E essa daqui já é aquele calvinista mais tranquilo, mais suave. E, inclusive, ele traz na parte da parte da escatologia, ela traz introduções ao texto bíblico, a Bíblia Estudo NVT, e ela traz várias visões escatológicas. Eu acho isso bem legal. Então você acaba conhecendo as outras possibilidades de interpretação do texto e as outras visões, sabe? Então, eu acho isso muito honesto. Você conseguir respeitar a visão da outra pessoa, ou você, no mínimo, conhecer. Porque você não pode dizer que você não pensa igual se você nunca conheceu, você nem sabe do que se trata. Como é que você sabe se você não concorda? Então, é bom conhecer. Até para você saber se você pensa igual ou não, para você dizer, não, eu não penso igual, eu já conheço essa visão escatológica e eu não concordo realmente. Legal, de boa. Mas, sabe, conhece. E ela traz isso, e eu acho isso legal. Ela traz essas informações, isso aqui é bem útil, é bem importante para você aprender a respeitar a visão do outro e você conhecer um pouco, né? É bom conhecer. E ela também traz outros recursos, tem o texto NVT, é bem interessante, eu uso ela bastante. As bíblias de estudo que eu mais uso é essa daqui, a do Jim Swagger, e algumas outras bíblias que não são de estudo, são devocionais mesmo. Bíblia voltada para devocional, Bíblia temática, que tem a Bíblia além do sofrimento, tem a Bíblia da mulher. Essa Bíblia aqui, que ela é uma Bíblia meio que de estudo, mas é um estudo bem primário, né? Mas é bem legal. É mais uma Bíblia de perguntas e respostas, como eu falei. Eu gosto muito dela. Ela não chega a ser uma Bíblia de estudo, mas às vezes ela traz assuntos que as pessoas simples mais perguntam. São esses assuntos que elas mais têm curiosidade. E nos outros que os estudiosos mergulham, as pessoas nem pensam sobre isso ou nunca pensaram até alguém falar, sabe? Nunca parou para pensar nisso. E depois que a pessoa para de falar, ela para de pensar porque não é um assunto que permeia a sua vida. Eu gosto dessa Bíblia aqui também. Ela é voltada para o público feminino, ela traz devocionais. É bom você ter Bíblias assim, nós mulheres, né, ter um olhar feminino, valorizar isso em nós, esse olhar feminino sobre a palavra de Deus e entender que Deus fala conosco, Deus nos ensina. E eu estava aqui estudando a palavra de Deus, eu pude perceber que Deus falou muito comigo. E eu senti, sabe, como se Deus estivesse me corrigindo, eu senti assim, como se ele estivesse me batendo. E o pai que ama o filho, ele corrige, né? Eu me senti apanhando, literalmente. Eu li assim. Aí eu fiz o devocional. Esse aqui, ó. Eu marquei até de um jeito diferente, ó. Ficou até bonitinho. Na minha opinião. Enfim, tá escrito aqui o devocional. Escuta. Aí eu não vou ler o devocional, né? Porque vamos dizer, é de autoria da Bíblia do Secreto, né? E tem os direitos autorais deles. Mas eu vou citar o texto bíblico que mexeu muito comigo. Está escrito aqui no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Aí eu li e fiquei pensando sobre isso e também com a ajuda do devocional, né? Mas eu li só o versículo 8 que eu escrevi aqui. E eu vou ler como eu escrevi aqui, eu não vou ler como está exatamente na Bíblia. Eu escrevi aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude nisso, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Aí eu fiquei assim, nossa.
Tipo assim, será que eu consigo pensar desse jeito sempre? Será que são essas as coisas que ocupam o meu pensamento? Ou será que são outros tipos de coisa? Eu fiquei, sabe, bem, vamos dizer, para baixo na hora que eu li isso. E eu fiquei assim, eu já tinha lido esse texto antes, mas o devocional me ajudou a refletir mais. Sabe, tipo, será que eu estou escutando a voz do Espírito Santo de direito, de verdade? Será que é isso que ocupa o meu pensamento? Tudo que é verdadeiro, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há nisso, né? Se algum louvor existe, sabe? Essas 7 coisas, será que eu tenho esse critério de coisas quando eu vou pensar em algo ou quando eu vou deixar algo? Quando eu, vamos dizer, eu vou me alimentar de algo e aquilo vai alimentar o meu pensamento, alimentar o meu dia, sabe? Vou me nutrir de algo. Será que eu uso esses 7 critérios, sabe? Verdadeiro, justo, puro. Aí eu fico pensando, poxa, será que eu tenho feito isso? Aí eu fiz uma autoanálise e descobri que não. Eu fiquei, ai meu Deus, por quê? Né? E eu já sabia disso, mas sabe, deu um baque que eu precisava. Eu fiquei meio assim, triste por um momento, porque foi verdade. E eu pensei, o que eu vou fazer agora? Vou fazer diferente. Vamos lá, vou listar isso aqui, listei, como eu fiz aqui, ó, vou mostrar pra vocês, eu listei. E todas as vezes que eu começar a duvidar, esquecer alguma coisa, vou voltar pra cá e vou ler. Tá na Bíblia, mas sabe, me ajuda a focar, me ajuda a dar uma lembrada maior. Eu penso assim, será que essas coisas que estão me rodeando no meu dia a dia, será que isso está tomando conta do meu pensamento? Está na lista de critérios que o Espírito Santo quer que eu pense? Que coisas que engrandecem ao meu Deus, coisas que são boas, que vão fazer o meu espírito ser alimentado e a minha carne ser morta a cada dia? Aí eu tô com a lista aqui, é só eu dar uma olhadinha, se eu esquecer, né? Dá vontade de escrever na pele, assim, ó. Tudo que é verdadeiro, amado, pra eu nunca esquecer. Mas a gente não deve esquecer, né? Deve lembrar, lembrar, lembrar. Escrever nas paredes da minha casa, sabe? Em volta das janelas, escrever. E eu nunca esquecer isso, eu nunca deixar isso, vamos dizer, eu nunca fugir desse critério, eu nunca me deixar a começar a me contaminar pelo mundo, ou pelos meus defeitos, ou pelos meus erros, ou pelos meus desejos que me levam ao pecado, sabe? E foi muito bom fazer esse devocional, foi muito bom mesmo. Se você tem essa Bíblia, esse devocional se encontra na página, deixa eu ver aqui, 116, se você tem essa Bíblia. Se não, né, aí leia o texto, já vai dar uma boa ajuda. E inclusive eu li também, deixa eu ir aqui, no livro de Tito. Se vocês já leram o livro de Tito, vocês vão saber um pouquinho do que eu tô falando. Tem muitas pessoas que falam que a Bíblia não tem muita instrução para a mulher de como ela deve viver. Tem sim. No livro de Tito fala disso. Eu listei aqui o que a gente deve. Tem uma vaca bem ali. De como a gente deve viver. Ele faz várias recomendações no livro de Tito, apesar de ser um livro pequenininho, né, que é uma carta. Mas eu foquei o que ele fala sobre nós mulheres. Mas eu quero citar só o versículo 16, aqui é rapidinho, do capítulo 1. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Aí eu li só a parte A, né? Aí eu vou ler a parte B agora. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Aí eu li isso aqui, eu fiquei, Deus, tá complicado pra mim hoje. Eu li isso tudo ontem, eu fiquei, tá complicado pra mim, tá meio puxado. Ai, mais uma coisa pra eu pensar, mais uma coisa pra me refazer. Aí ele cita aqui no capítulo 2, nos versículos, deixa eu ver aqui, do mesmo modo, não,
É do versículo 3, 4 e 5. Ele cita de que modo as mulheres devem viver. Aí ele escreve aqui, ó, do mesmo modo quanto as mulheres. Aí ele vai começar a falar. Ele começa falando sobre as mulheres idosas, mas essa recomendação aqui serve para todas as mulheres. E eu escrevi aqui o que ele escreve, o que ele quer que a gente, as recomendações para nós, como ele quer que as mulheres se portem. E não porque é uma obrigação, mas porque isso é o melhor para nós, isso vai nos fazer bem. Ó, vou ler aqui, ó. Eu listei 12 pontos importantes, ó. Conduta reverente, não caluniar ou não ser caluniadora, não ser extravagante. Nossa, esse aqui é o 4. Muito forte, olha só. Mestras do bem, dispostas a ensinar por meio do exemplo. Bem chocante. 5. Amar o marido, amar os filhos. Tem muitas mulheres que, infelizmente, não fazem isso. Enfim. 7. Ser sensata. Aí em quê? Em tudo, filha. Em tudo da sua vida, seja sensata. 8. Pura. 9. Boa dona de casa. Quando eu li isso, eu fiquei, não. Paulo não falou isso. Ele falou boa dona de casa. Eu confesso que eu sou, sabe, um pouco preguiçosa. Eu gosto muito de ler, de estudar. E eu não sou, vamos dizer, entre Marta e Maria, eu sou mais Maria do que Marta. Marta, ela era super dona de casa, ela estava ali fazendo tudo. E Maria estava ali nos pés de Jesus aprendendo, absorvendo conhecimento. Aí Marta até fala, Jesus, pede para Maria vir me ajudar. Aí Jesus fala com ela, né, que quem está certa ali, no caso ali, é a Maria. Mais certa que a Marta. Mas ser a Marta também é importante para nós, né? Jesus não estava dizendo que Marta estava errada. Ele estava querendo dizer que aquele momento ali era de aprender, porque Jesus estava ali naquele momento. Fazer os afazeres da casa você pode fazer ao longo de toda a sua vida, né? E é bom que você seja uma mulher boa dona de casa, inclusive está escrito isso na Bíblia. Mas você não deve deixar de lado se alimentar da palavra e cuidar da sua vida espiritual, né? Cuidar da sua vida que depois virá, né? Pela eternidade. Mas a gente não deve esquecer, não deve negligenciar ser boa dona de casa e eu às vezes faço isso. Vergonha disso, mas eu faço. E eu preciso me policiar mais. E Paulo não deixou passar. O Espírito Santo de Deus falou assim, ei, Daniele, vamos arrumar a casa agora? Ai, Deus. E não só agora, né? Ser boa dona de casa. Ai. Vamos lá. 10. Bondosa. Tem muita gente e infelizmente muitas mulheres que não são bondosas, sabe? Com as outras pessoas. Complicado. 11. Sujeita ao marido. Isso daqui é um assunto polêmico. Muitas mulheres acham que ser sujeito ou ser submissa é uma ofensa para as mulheres, ou é um desrespeito. Não é. Sabe? Você só é sujeito ao seu marido quando ele te ama, quando ele está disposto a dar a vida dele por você. E você, por esse tipo de marido, você é sujeita de graça, sabe? Você é submissa a ele de graça, porque, sabe? Quem não é submissa a um cara que faz tudo por você e dá a vida por você, poxa, né? Só se a mulher tem algum tipo de problema, não sei. É um desafio para nós, falar a verdade é um super desafio, mas a gente deve tentar fazer isso. É o que faz bem a nós, é o que agrada a Deus. E 12. Não difamar a palavra de Deus. Aí como a gente difamaria a palavra de Deus? Às vezes pelas nossas palavras, por meio de nossas condutas, sabe? Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente sabe que é certo, mas na hora de agir é errado. Isso aí eu tô me incluindo nisso. É tão difícil a gente ser correto o tempo todo, é tão difícil a gente abrir mão dos nossos próprios desejos e deixar de ser egoísta. E pensar no próximo antes de pensar na gente, é tão difícil fazer isso. É tão mais fácil a gente fazer o que faz bem pra gente, sabe? Correr atrás da nossa felicidade, independente das outras pessoas, independente do que as outras pessoas vão pensar ou vão falar.
sabe? Independente de quem a gente vai machucar no caminho e vai entristecer nessa missão. Eu acho que a felicidade, ela só é aceitável quando ninguém fica triste através da sua felicidade. Aí quando você começa a fazer as outras pessoas tristes para você ser feliz, ela deixa de ser felicidade. Sabe? A gente deve pensar nisso. E será que você não está buscando a fonte da sua felicidade nos lugares errados? Ou você está sendo descontente, deixando o descontentamento entrar no seu coração, ao invés de ser grata por tudo que você já tem? Por exemplo, Eva, lá no Jardim do Éden, ela deixou o descontentamento entrar em seu coração. E a serpente conseguiu enganar Eva, conseguiu levar Eva na conversa. E ela desejou algo que ela ainda não tinha, que era ser como Deus, sabe? Ter domínio sobre, ter o conhecimento sobre o bem e o mal, coisa que só pertencia a Deus. E ela fez o que não podia fazer, né? E olhando assim, nem foi uma coisa tão grave, né? Ela só comeu uma fruta, né? Que coisa grave. Mas não podia fazer. Isso acarretou tanta coisa na vida dela. E eu acho que não foi nem tanto pelo que ela fez, mas sim pela intenção do coração dela. E ela olhou para sua vida e achou que não estava bom do jeito que estava, faltava alguma coisa. Aí ela perdeu tudo que ela tinha. Aí quando ela ficou lá fora do Jardim do Éden, será que ela não sentiu falta do que ela tinha antes? Será que ela não pensou, meu Deus, eu tinha tudo e não sabia? E agora? O que eu tenho? Né? Quando a gente perde tudo, o que nos resta? Então, que nós não venhamos a perder aquilo que a gente já tem por algo que a gente acha que precisa, sabe? E não consegue enxergar que na vida que a gente leva, nas condições que a gente está, às vezes a gente já tem tudo. Tudo que nos vai trazer felicidade. Tudo que vai nos proporcionar ter uma vida de paz, tranquilidade. E vão ter momentos difíceis? Vão, com certeza. Mesmo que você tiver tudo. É a vida. A graça é em você olhar para os seus momentos de felicidade e, em vez de olhar para isso, olha para Deus. Pensa assim, Deus, por que eu estou passando por isso? O que você quer me ensinar com isso? O que ainda falta eu aprender? É muita coisa. Se você fizer uma lista, é bastante coisa que falta para eu aprender. Então, me ajuda a enxergar onde eu preciso melhorar para eu poder sair logo dessa situação, porque tá difícil. Me ajuda. Ou você pode pensar, será que por meio dessa situação outras pessoas estão sendo alcançadas pelo seu amor e pela sua misericórdia por meio da situação que eu estou vivendo? Será que não é desse jeito que você está me usando como um instrumento e um canal de bênção para outras vidas? Então a gente não deve reclamar, não deve ficar descontente, isso eu me incluo super nisso. E ser sensata, pura, tem a ver com o que a gente deve pensar, lembra? Tudo que é amável, puro, de boa fama, que louva a Deus. E em tudo que a gente faz na nossa vida a gente deve louvar a Deus, né? Conduta reverente, não caluniadora. Sabe, tem tantas pessoas que ficam caluniando os outros, fazem fofoca, se meter na vida das outras pessoas, não com a intenção de ajudar, com a intenção de espizinhar mesmo, sabe, ficar apontando o defeito dos outros, o erro das outras pessoas. Nossa, você vai ajudar? Então fica quieta, não se mete. É tão difícil fazer isso? Você vai ajudar? Então chega, sabe, intimidade. Fala, fulana, não faz isso, você está estragando sua vida. Olha para Deus, não faz isso. Sabe, isso vai te trazer tanto mal. Abraça aquela pessoa, tenta de fato ajudar. Se ela não quiser, se ela falar, não se mete na minha vida, tal, você fez a sua parte, pronto. Você se ausenta, continua orando por ela, mas não difama aquela pessoa, não faz caluniação daquela pessoa, sabe? Não calunia ela, não faz fofoca.
Isso te torna igual ou pior que aquela pessoa. E o pecado da fofoca é um pecado abominável diante de Deus. E tanta gente faz isso e fala assim, eu falei porque era verdade. Coloca Deus na jogada ainda, porque Deus é a verdade, né? Jesus Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Será que Jesus se agrada disso? Mas é isso. Falei muito. Nossa, o vídeo tá enorme. E eu vou fazer alguns cortes nesse vídeo para pegar os pontos mais importantes. A vaca, de novo, ela também sabe que eu tô falando demais. E vou focar na tarefa 9. Boa dona de casa. Vou lá agora. Depois eu arrumo o vídeo e coloco aí no canal pra vocês. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. E é isso, gente. Sou uma aprendiz, eterna aprendiz da palavra de Deus. Sou muito mais Maria do que Marta, mas estou tentando ser cada vez mais das duas. Aprender mais como Maria, estar aos pés de Jesus, sabe? Não é para qualquer um, né? Estar aos pés de Jesus e ser elogiada por ele, né? Eu quero isso. Eu preciso disso. É o meu objetivo de vida, sabe? Agradar ao meu Deus. E ser como Marta também. Estar sempre disposta a fazer o que precisa ser feito, fazer a obra, fazer aquela parte que ninguém gosta de fazer, que é limpar a casa, ser submissa ao marido, ter boa conduta, sabe? Ser uma mulher de bom senso em tudo que faz na vida e boa dona de casa. Tchau, gente. Vou praticar mais ser boa dona de casa. Até a próxima. Fique com Deus.